E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Passei o final de semana aí construindo algumas coisas para a fábrica, algumas etapas, né, algumas tarefas aí para a gente ter uma fábrica mais robusta. E vou mostrar aqui para vocês um pouquinho o que que eu providenciei aqui, né? A gente tinha parado no retestar no minuto, onde a gente tinha feito a configuração para testar de 2023 até a data presente, que era 11/9, né? Aí eu finalizei isso aqui com vocês, deixei sem cross-check aqui, sem nada, vou até desativar aqui. Classificação eu deixei dessa forma, tá com bastante filtro, bastante coisa aí. Tem coisas que dependendo eu vou diminuindo, vou aumentando, eu vou meio que sentindo ali se as estratégias que estão passando são boas ou não. A questão, a próxima etapa aqui que a gente tem, né, vai ser os 3 anos, né? O que eu vou fazer? Eu vou testar esse período, né, essa base de dados que eu tenho, num período maior. Então, o que eu vou fazer? Antes eu estava testando de 2023 até agora. Então, eu estava pegando 1 ano e 9 meses. E agora, nesse de 3 anos, eu estou pegando desde 2022. Então, eu aumentei um ano que não estava na criação inicial, então ele não vai ter essa base de dados, então vai ser uma novidade para ele. E a gente vai ver se nesses 3 anos ele conseguiu performar bem, né? Então aqui, o que que eu fiz? Eu vim aqui em dados, aumentei a data inicial, depois eu fui aqui para o OS, eu deixei de 2023 de maio até 2024 do 9, né? Deixei praticamente dividido em 50% de toda a data que a gente vai usar. As opções eu mantive as mesmas, né? Aquelas travas que a gente coloca para não dar problema. Gestão de capital, isso aqui, 10 mil para um contrato, como já estava nas aulas mesmo. E aqui eu deixei sem verificação nenhuma, porque a gente está fazendo uma classificação através da base de dados maior só, né? Um período maior. Então eu pus o fator de lucro 1.1. O que, que eu estou falando com isso? Eu estou querendo que ele seja minimamente lucrativo, né? Ele, no fritar dos ovos, ele tem a saída positivo. Relação de rebaixamento 3, né? Retorno drawdown no caso. Estagnação 250. Eu aumentei um pouco porque eu estou testando um período maior, então eu tenho que dar a chance dele ficar mais tempo estagnado, eu não posso apertar tanto. Estabilidade de meio, rebaixamento maior que zero, né? Toda estratégia perde. Quantidade de trades eu coloquei 120. Pior lucro anual maior que zero. Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque você vai sempre fechar no negativo dentro dos 12 meses. Então, tipo assim, por mais que você opere e saia quase no 0 a 0, todo ano você saiu positivo. Então, em 12 meses você sempre vai ter um resultado positivo. Sempre assim, né? Estou tentando nesses 3 anos alcançar esse objetivo. Isso mostra uma certa estabilidade. Dentro de um período de 12 meses, ele sempre consegue ficar lucrativo. Eu vou fazer esse outro teste maior lá no fim e aqui no meio com uma base de dados de 5 anos. Então eu testo mais período, estresso mais a estratégia para ver se ela consegue performar bem. Tá? Então eu coloco esse aqui, eu acho bem interessante, né? Retorno drawdown Mark 3, no caso aqui do InSample, né? Na verdade, out of sample. E o fator de lucro também do out of sample. Ou não, perdão. O do out of sample. É que na verdade o in-sample vai ser outra parte também, né? Então ele já considera. Mas pode ser de qualquer um dos dois. Depende do que você quer analisar, né? Mas vai ser um bom filtro. E aqui para baixo eu já faço um outro teste. Eu vou mostrar isso aqui também nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou deixar a etapa 3 e a etapa 4. O que eu faço na etapa 4? Que é o what if, né? O que eu vou retestar nesse período de 3 anos, mas eu vou tirar algumas coisas. O que eu vou trocar? Aqui mantém a mesma coisa, opção de trade também vai ser a mesma, ATM, gestão de capital, tudo vai ser baseado nesse anterior, nesse de 3 anos. O que a gente vai mudar é a classificação, a gente vai deixar zerado aqui. Só que aqui na verificação cruzada, a gente vai fazer dois testes.
Um é a simulação de hipótese. A simulação de hipótese, que é excluir os 2% de trades com maior lucro. Tá? A gente exclui de todos os dias aqui, né? A gente tira 2%. E 2% dos trades que levam menos de 5 minutos. Por quê? Eu quero tirar aqueles scalpzinhos, aquelas entradas meio sem lógica, só para ver se mesmo sem elas a gente consegue ter um bom resultado, né? Ou pegar aqueles momentos que o gráfico deu uma violinada muito grande, que já pega a ordem, já executa, já sai no stop, tirar essas estratégias que tem menos de 5 minutos só para a gente ver um teste, fazer um teste e ver se continua performando bem. Porque isso mostra para a gente que mesmo que a estratégia, que eu tirar esses pequenos trades, ela ainda vai ter uma boa performance. Basicamente é isso. E o que eu quero? Eu quero que esse cenário, né, essa hipótese de cenário de what if, seja maior que 80% do meu retorno drawdown dele normal, né? Então eu vou pegar como era antes e como é tirando essas estratégias e vou comparar. Se tirando essa estratégia ele performar tão bem, né, no caso acima de 80% do que era, é uma estratégia boa, entendeu? Então é um tipo de filtro que eu utilizo para tirar esses tradezinhos pequenos e essa aleatoriedade ali, tá? Ou o trade que é muito grande, absurdo, sei lá, um trade que fez $5.000 e nosso resultado final foi 6 mil. Pô, em um trade você fez quase o lucro total. É uma estratégia meio que esquisita, entendeu? Então eu tento tirar também. Esse é um dos segredinhos, assim, para excluir overfit ou umas estratégias meio bugadas. Manipulação do Monte Carlo nos trades. Aqui, o que eu vou fazer? Um Monte Carlo, né? Onde ele vai testar várias probabilidades. O Monte Carlo ele foi criado até mesmo pelo nome lá do cassino, na Monte Carlo, usando probabilidade estatística, testando várias combinações e vendo se ainda ia ser lucrativo ou não a estratégia. Então, no caso aqui, a gente vai randomizar a ordem dos trades com o método resample, né? E ignorar trades aleatoriamente com probabilidade de 5%. Eu deixo os dois ativados. Aqui o método eu sempre uso esse resample. Uso a amostra completa, faço mais de 1.000 simulações, você pode pôr 2.000, 5.000, 10.000, aí depende do processamento da sua máquina. E os filtros, eu quero que o lucro líquido seja maior que zero, então eu quero que ele seja lucrativo. A relação de retorno drawdown ela tem que ser 70% maior com um nível de confiança de 50%, que é um nível de confiança até que baixo. Geralmente eu cobro 95%, mas para essa estratégia aqui, para essa fábrica, eu vou cobrar 50% só, vou ser um pouco mais brando, para passar mais coisas, tá? Eu já até passou algumas coisas desse final de semana. Vou mostrar mais ou menos para vocês ali o que tem saído. E depois eu vou explicar os outros passos nos outros vídeos. Mas a princípio, o que acontece aqui? Eu quero também um retorno drawdown, né? Maior que 3,5, porque antes eu tinha cobrado 4 e agora eu estou cobrando 3,5. Isso aqui você pode deixar até 100 e deixar só por porcentagem, tá? Eu estou cobrando as duas coisas. Mas basicamente isso aqui está sendo meio que redundante desse, porque esse aqui já está cobrando a mesma coisa, tá? Então eu poderia ativar só esse ou só esse, tá? Mas eu fiz aqui mais por motivo de exemplo que vocês podem colocar dos dois jeitos. Geralmente eu coloco por porcentagem, porque se eu aumentar o filtro lá né? Se eu for de 3,5 para, vamos supor aqui, ó, eu vou simplificar melhor. Aqui na classificação eu estou perdendo um retorno total de 3, né? Aqui tava maior. Aqui antes eu tava pedindo 4. Aí eu baixei para 3. Aí tá vendo? O que acontece? Aqui, se eu tivesse mantido aqui, no caso, eu tô cobrando... Tirando os trades, ele tem que ser melhor. Né? Isso dificulta, né? Que vai ter que ser maior que 3,5. Então ele já teria que vir com 4, 5. Ele teria que vir melhor do que eu tô pedindo lá na classificação. Então aqui o certo seria tipo 2,5. Né? Mais ou menos. Para... que eu aceitaria, né? Só que assim, nessa problemática, o que acontece? Tá vendo? Se eu mudei lá, aqui não altera. Então eu ficaria com um negócio maior que eu tô pedindo. Então isso aqui é ruim. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Retorno drawdown, rebaixamento e os 70% de relação de retorno drawdown. Então o que acontece? É o que eu pedi, realmente. Então se eu tô pedindo 3 lá, eu quero que pelo menos ele seja maior que 2, alguma coisa, que é esse 70%. Entendeu? Só que o que acontece? Aqui ele não vai cobrar em cima de um valor fixo, ele vai cobrar em cima da estratégia. Então é muito melhor você pensar assim. Por quê? Porque se a estratégia ela veio com 10 de retorno drawdown,
Se ela ficar ruim e cair para 3,5, poxa, esses trades que eu excluí fez muito mal, pô, porque tirou o retorno do dólar de 7 para 3,5, pô, entendeu? Então, eu não gosto de olhar dessa forma, eu prefiro olhar por porcentagem, beleza? Já ficou um exemplo bom aí que ele mesmo já mostrou que é melhor usar porcentagem do que ficar usando um número fixo, como eu estava usando de 3,5, beleza? Tomara que tenha ficado claro aí o que eu falei. Qualquer coisa, se ficou com alguma dúvida, manda aí que eu faço outro vídeo explicando só essa parte aqui. Beleza? Tá, nos outros eu vou explicar essas outras partes lógicas daqui também que eu faço de teste. E aqui eu vou mostrar algumas estratégias que já foram aprovadas e algumas que falhou, mas eu gostei de pôr aqui também. Ó, eu vou olhar pela estabilidade aqui. Olha essa estratégia aqui, ó. Ela tem durante 2019 até agora. Então a gente tem aí 6 anos de base de teste, mais ou menos, né? A gente só não tem esse comecinho aqui e esse final. A gente não tem 6 meses aí, a gente tem 5 anos e meio de teste. E o que acontece? O rebaixamento foi de $1.000 e a média mensal de lucro foi 133. Então, bem interessante, né? Num período de 5 anos e meio. Você viu que dezembro não compensa operar, provavelmente pela baixa liquidez. A gente vê 2 meses aqui também que ficaram negativos também no começo do ano, porque são meses que geralmente falta liquidez. Julho é meio esquisito, porque tem as férias internacionais também, então diminui o fluxo de dinheiro aqui no Brasil, né? As férias locais aqui também, mas tem mais de escola, né? Mas lá nos Estados Unidos e na Europa é férias, né? Tipo assim, para o pessoal mais velho, então tipo, os investidores também diminuem a liquidez. Então esses meses você vê que como cai um pouco a liquidez, provavelmente ele sofre com a estratégia, tá? Mas é isso, tem saído algumas estratégias desse naipe e coisas bem interessantes. Beleza, pessoal? Então é isso. Ó minha gatinha lá quebrando tudo, esperando a ração aqui, tá me cobrando já. Aí ela aqui. Fica derrubando tudo, fica desligando o computador quando eu tô fazendo trade. Né, carinha? Dá um oi lá pra câmera. Aí, gente. Ela é brava, rapaz, arranha, morde, né, pestinha? Mas é isso então, fechou? Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Amanhã eu posto outro falando das próximas etapas. Beleza? Tamo junto, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, quer saber alguma coisa, tá com dificuldade de baixar a base de dados, a da XP, qualquer dúvida que você tiver, manda para mim que eu vou providenciar um vídeo para você. Beleza? Tamo junto e é nóis.